Bom, pessoal, vamos começar resolvendo a primeira lista. E nesse exercício 1, ele pede para a gente calcular a força sobre a esfera preta, né, que está aí no vértice superior esquerdo, supondo que as esferas têm diâmetro muito menor que L, que é o lado do quadrado. Bom, então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é marcar essa primeira esfera como sendo a esfera 1, essa como sendo a 2, essa como sendo a 3 e essa como sendo a 4. Tá? Deixa eu mudar um pouquinho aqui o tamanho da fonte. Acho que agora vai melhorar. Opa, não estou conseguindo mudar o tamanho da fonte. Acho que agora sim. Bom, eu também vou colocar aqui um sistema de coordenadas. Eu vou colocar um eixo Y aqui e um eixo X aqui. Tá? Nesse exercício eu quero fazer ele usando a notação vetorial para a gente treinar um pouco isso. Tá? Bom, para calcular a força resultante aqui sobre a esfera 1, eu vou ter que somar as forças de todas essas outras três cargas aplicadas sobre essa esfera, sobre essa outra carga aqui. Então eu vou ter que pegar e calcular a força que a carga 2 exerce sobre a carga 1, somar com a força que a carga 3 exerce sobre a carga 1 e somar com a força que a carga 4 exerce sobre a carga 1. Tá? Lembrando sempre que a força que a carga I faz sobre a carga J, ela é dada pela lei de Coulomb, que vai ser K, que é a constante, né, que é 1 sobre 4πε0, vezes a carga 1, a carga I, vezes a carga J, dividido pela distância entre as cargas ao quadrado, que eu vou representar aqui por R e J, ao quadrado, vezes, aí aqui eu coloco o versor IJ, que é o versor que sai da carga I e vai até a carga J, que dá a direção da força. Tudo bem? Então, essa é a expressão da força que a carga I aplica sobre a carga J. Então, vamos calcular essas três forças aqui, F21, F31 e F41. Vamos calcular a primeira força F21. Né? Então, a força F21. Bom, ela vai ser K, que multiplica Q2 é mais Q, então eu vou colocar aqui simplesmente Q. Q1 é menos Q, então eu vou colocar menos Q aqui, dividido por... Bom, antes de eu colocar aqui, vamos olhar o seguinte. A distância entre a carga 2 e a carga 1 é simplesmente L, é o lado do quadrado. Então aqui embaixo eu posso colocar a distância ao quadrado, L ao quadrado. Tá? Bom, e a direção? A direção vai ser o versor, ele vai ser o versor que sai da carga 2 e vai até a carga 1, certo? Então, eu vou ter que sair da carga 2 aqui, ó, e ir até a carga 1. Quando eu faço isso, eu vou ter um vetor na direção menos x. Então, esse versor ele vai ser menos x chapéu. Tudo bem? Menos x chapéu. Opa, não é x quadrado, é x chapéu. Tá? Então, eu coloco aqui menos x chapéu, que é o versor. Aí, a gente vai ter, então, K, Q ao quadrado, sobre L ao quadrado, x chapéu. Tá? Porque vai ter esse menos com esse menos, vai dar mais, dá essa expressão aqui. Bom, reparem então que essa força está apontando na direção positiva do eixo x, o que faz sentido, né? Porque como as cargas têm sinais contrários, a força vai ser uma força atrativa. Então vai dar uma força, deixa eu desenhar de vermelho aqui, né? Essa força vai ser uma força que vai apontar nessa direção aqui. Tudo bem? Bom, então vamos continuar, então vamos guardar essa informação e vamos calcular agora a força que a partícula 3 exerce sobre a partícula 1. Bom, primeiro vamos, né, a distância entre elas, que é o R31,
vai ser a diagonal do quadrado. Então, a diagonal do quadrado, a gente sabe que é o lado raiz de 2, né? Então, já temos aqui essa distância. Mas e o versor? Bom, o versor, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, né? Então, vamos olhar aqui com calma. A gente tem que pensar no versor que sai da carga 3 e vai até a carga 1. Né? Bom, esse versor ele vai estar apontando aqui ó, nessa direção, mais ou menos. Tá? Formando um ângulo de 45 com os dois eixos. Então, quando eu decompor esse versor no eixo x, né, usando o cosseno de 45, vai aparecer um raiz de 2 sobre 2, com um sinal de menos, porque ele está apontando na direção negativa do eixo x. E quando eu decompor ele no eixo y, que eu vou usar o seno de 45, vai dar também raiz de 2 sobre 2, só que aí positivo agora, porque o eixo y aqui está apontando para cima, a componente y está apontando para cima. Tudo bem? Então esse é o versor normalizado já, né? Porque eu estou usando os cossenos, né? Então ele já está normalizado, então ele é o versor bonitinho. Usando essas expressões, a gente pode escrever a força que a carga 3 exerce sobre a carga 1 como sendo K. Nesse caso, reparem que as duas cargas são menos Q. Então, quando a gente multiplica menos Q com menos Q, vai dar Q quadrado só. Sobre L raiz de 2 ao quadrado dá 2L quadrado, que multiplica isso aqui. Aí eu vou colocar vezes aqui, né? Já vou colocar o raiz de 2 sobre 2 em evidência. E aí menos x chapéu mais y chapéu. Né? Como as cargas são negativas, essa força é uma força repulsiva, ela vai apontar então nessa direção aqui. Tudo bem? Legal. Vamos olhar agora, para a gente terminar essa discussão, vamos olhar para a força que a carga 4 aplica em 1. Nesse caso, acho que é bem tranquilo a gente perceber que a distância entre as cargas 4 e 1 é simplesmente L, e que o versor que sai da carga 4 até a carga 1 é y chapéu. Ele vai estar na direção y. Né? Bom, com isso, a gente pode escrever que F41 vai ser K, né? Olhando aqui, as cargas têm sinais contrários, né? Então, vai ter um menos K, que é o quadrado, sobre L ao quadrado, que é a distância, e na direção Y. Então, essa força vai apontar aqui para baixo, né? Ela vai ser uma força para baixo, aqui assim. A gente poderia, ao invés de ter feito toda essa discussão vetorial, ter desenhado as três forças e aí a gente decompunha elas e via o que acontecia. Né? Mas eu preferi, nesse exemplo, fazer a conta usando os versores para a gente treinar um pouco isso. Tudo bem? Então, o procedimento básico é localizar a distância entre as cargas e o versor que sai de uma carga até outra, que liga as duas cargas. Né? Sempre saindo da carga que está causando a força para a carga que está sofrendo a força. Né? Legal, então a gente tem aqui já calculadas essas três forças. Aí, para a gente terminar o problema, que é o que eu vou fazer, a discussão que eu vou fazer agora, o que a gente precisa fazer é somar essas três forças para dar essa força resultante. Então vamos lá. Bom, todas as forças têm um termo aí K, Q quadrado sobre L quadrado. Então eu vou já pôr esse termo aqui em evidência. K, Q quadrado sobre L quadrado. Bom, esse primeiro termo aqui vai contribuir com um x chapéu. Esse cara vai contribuir com menos raiz de 2 sobre 4 x chapéu. Repara que o sobre 4 aparece porque tem esse 2 com esse 2. Ele também vai contribuir com mais raiz de 2 sobre 4 y chapéu e com um menos y chapéu daqui.
né? Esse outro termo vai contribuir com menos y chapéu. Aí, para escrever isso de uma forma um pouco mais condensada, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode colocar aqui o k quadrado sobre 2 continua aqui. Eu estou usando o k ao invés do 1 sobre 4πε0 para não ficar tendo que escrever 1 sobre 4πε0 toda hora. Aí eu posso colocar o 1 menos raiz de 2 sobre 4 aqui em evidência. E aí vai ficar x chapéu menos y chapéu. E aí essa é a resposta final do problema. Essa é a força resultante sobre a carga 1, né? Com direção e sentido e tudo mais. A gente pode reparar que a direção dessa força é x menos y, né? Então ele vai ter uma componente x e uma componente menos y. Então a força resultante vai estar nessa direção aqui, de alguma forma. Tudo bem? Isso deve acontecer porque a soma dessas duas aqui, ó, dessa aqui com essa aqui, vai dar nessa direção, que é oposta a essa aqui. Né? Provavelmente a resultante dessas duas é maior do que essa. E aí quando eu faço uma menos a outra, dá uma resultante nessa direção. Tá? Então esse é o procedimento básico usando os versores para achar essa força resultante. Eu aconselho vocês a treinarem um pouco e tentarem resolver o mesmo problema agora considerando a força resultante sobre a carga 2 ou sobre a carga 3, né? Para treinar um pouco essa notação usando os versores, que é importante e simplifica um pouco alguns problemas. Tá bom?